Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré, começando mais uma semana de estudos aqui no Centro, e hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 51, no solo do Espírito. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será o nosso amigo e facilitador, Alexandre Moll. Alexandre, seja bem-vindo e um excelente estudo a todos. Olá, meus amigos. É um grande prazer estar com vocês de volta, né? É sempre muito gratificante para mim fazer esse trabalho e estar próximo de vocês. Pois bem, dando sequência ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso amigo Chico Xavier, hoje nós vamos estudar a lição 51, que foi intitulada de No Solo do Espírito. Lembrando que essas lições, né, elas foram ditadas pelo Espírito de Emmanuel ao médium Chico Xavier. E como era de costume, o Emmanuel, neste livro e também em outros livros, ele se inspira nos evangelhos, né, nas mensagens evangélicas que foram trazidas pelo Espírito do Cristo, e foram registrados, né, pelos seus discípulos e por outros, né, como Paulo, por exemplo. Então, o Emmanuel tem essa didática, ele vai lá no Evangelho, pega uma assertiva e dá a ela um caráter interpretativo, segundo a perspectiva da doutrina espírita, contextualizando, né, trazendo para o contexto atual, essas mensagens, para que elas possam, de alguma maneira, de alguma sorte, contribuir na nossa educação espiritual, nos fortalecer diante das situações que a vida nos apresenta. Este é o propósito deste livro, é o propósito praticamente da doutrina espírita, é poder fortalecer, né, municiar a nós espíritas e também não espíritas, mas que de uma sorte ou outra tenham chegado a essas mensagens, para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho, entender a proposta do Espiritismo. É uma proposta educativa. A doutrina espírita, ela não tem a audácia, digamos assim, de transformar a vida das pessoas a um passe de mágica. Essa não é a ideia. Aliás, eu acho que nenhuma religião tem esse poder, né? Elas contribuem, de uma forma educativa, pedagógica, para que as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados, possam, a cada momento e a cada esforço, né, se orientarem diante desses ensinamentos, dessas perspectivas, dessas abordagens. Assim é que trabalha o Emmanuel, assim que trabalha o Espiritismo, né? Dentro dessa ideia de trazer uma renovação espiritual, contribuir de uma forma educativa, porém, deixando bem claro que cabe a cada um de nós, dentro do esforço de cada um, o prêmio, né, de conseguir naturalmente avançar na sua senda espiritual. Então, o Espiritismo por si só, assim também, eu penso que também outras religiões, não vão transformar as pessoas a um passe de mágica. Nós é que vamos nos transformar a partir do esforço, né, do movimento de cada um de nós. E, naturalmente, esses ensinamentos, eles facilitam a nossa jornada, sem dúvida nenhuma. Pois bem, então hoje o Emmanuel, ele vai lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 8. Neste capítulo, é aquela parábola do semeador, que eu acredito que muitos conhecem, né? E nesse versículo 18 diz assim, se eu não colocar o óculos eu não consigo enxergar. Vamos lá. Nesse versículo, Jesus diz assim, foi registrado por Mateus: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Fecha aspas. Daqui a pouco nós vamos entender essa parábola, segundo a ideia do Emmanuel,
E o Emmanuel deu a essa lição de hoje o título de No Solo do Espírito. Então, antes, porém, de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero já fazer uma abordagem sobre o tema, né? No solo do Espírito. Vamos começar a entender isso. No solo, evidentemente, é na plataforma, né? É na essência do Espírito. E cada um de nós, eu e vocês que estão me ouvindo, temos uma essência, temos um solo, temos uma plataforma. E essa plataforma, esse solo, ele é diferente de cada um, né? Deus nos criou simples, ignorantes e perfectíveis, porém, quando nós começamos a trilhar os nossos caminhos, nós nos tornamos espíritos, no sentido da independência, quando nós adquirimos a nossa individualidade, né, e começamos a nossa trajetória no reino que nós chamamos no Espiritismo, do reino hominal, né, do reino dos homens, aí nós começamos a construir a nossa história, o nosso solo, a nossa plataforma, a nossa essência. Aí nós caminhamos dentro de uma perspectiva de individualidade. Lógico que sempre encarnados, né, em manadas, né, em coletividades, desde o princípio, né, nas nossas experiências primárias, até hoje. O espírito só evolui na relação com o outro. Como dizia um filósofo, né, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem evolui se não tiver contato com o outro. É lógico que em certos momentos a gente precisa de meditação, né, de entrarmos para dentro de nós mesmos, às vezes até sair de cena para um período de reflexões, né, como Jesus fez naquele período ali dos 40 dias que ele teria ido para o deserto, né, não sei, acredito que seja isso, mas enfim, tirando isso, o espírito só evolui na relação com o seu próximo, é no relacionamento, né, nas suas inúmeras vivências, nas suas inúmeras situações de reencarnações, é que ele aprimora a sua essência, a sua plataforma, a sua estrutura interior, a sua personalidade. Por isso somos todos diferentes. Dentro dessa ideia de igualdade, nós somos iguais perante a Deus, perante as leis divinas e perante as leis dos homens. Mas nós somos essencialmente diferentes. Por quê? Porque cada espírito teve experiências diferentes. E isso é que é muito bonito, né, na humanidade, na mecânica divina. Somos espíritos, filhos do mesmo Criador, fomos criados iguais, simples, ignorantes e perfectíveis, mas trilhamos caminhos diferentes, experiências diferentes, que se confundiram em alguns momentos, né? Nos relacionamentos que tivemos e que temos e que teremos. Por exemplo, nós estamos aqui nos interagindo, né? Talvez eu não conheça a maioria de vocês que estão em outras cidades, né? Talvez até em outros países, porém, a gente já cria um relacionamento, mesmo que à distância. Então, nas nossas inúmeras existências, nós traçamos momentos e perspectivas várias, né? Nós tivemos experiências encarnatórias complexas, algumas vezes em momentos muito difíceis, em mundos e situações difíceis, outras vezes fomos favorecidos pelo meio, pela questão financeira, pela questão social, política, outras vezes não. Algumas vezes nascemos bastardos, outras vezes nascemos com poucas posses, com muitas dificuldades financeiras. Algumas vezes nascemos em núcleos familiares complexos e difíceis, outras vezes mais favoráveis, né? Então, tudo isso, toda essa diversidade é que faz com que o espírito caminhe, que o espírito se desenvolva. E aí, então, ele vai criando o seu solo, a sua plataforma. Então, começa por aqui, no solo do espírito, na plataforma do espírito, na essência do espírito. A minha essência, ela pode ser hoje próxima da de vocês. Nós convergemos em muitas coisas, mas divergimos também em outros pontos de vista, né? Em algumas perspectivas, às vezes perspectivas políticas, por exemplo, temos olhares diferentes,
né? Porque somos espíritos que temos plataformas diferentes, construções individualizadas diferentes, e isso que é muito bonito, é isso que ajuda, facilita a evolução do espírito, é lidar com o outro e lidar com os diferentes, porque você lidar com aqueles que pensam como você, em tudo, é muito fácil. Você nunca vai ter divergências, atritos, né? E os atritos é que nos ajudam a evoluir. Por mais paradoxal que pareça, é assim que acontece. Vejamos a natureza. Quando você vai numa cachoeira, né? Lá em cima, na cachoeira, você vai ver pedras lascadas, né? Aqui mesmo, perto da gente, aqui tem uma cachoeira, aqui na nascente do Rio São Francisco, aqui no município de São Roque de Minas, tem uma nascente do Rio São Francisco, num platô, que é um lugar maravilhoso. Aí depois forma-se uma lagoa e depois tem uma queda d'água muito bonita, que nós chamamos de véu da noiva, e é uma queda d'água, não sei quantos metros, é uma coisa linda. E lá embaixo forma-se um piscinão, né? Forma-se um lago muito bonito. E muitos já nadaram lá, eu inclusive. Lá nesse lago, você tem umas pedras pontiagudas lá no fundo que são perigosas. Se você passar o pé ali, você corta o pé, porque elas são pontiagudas. Porque elas vão lascando ao longo dos anos, né, dos milhares e milhares de anos, e vão caindo ali. À medida que o tempo vai passando, essas pedras elas vão descendo o seixo do rio, né, e elas vão se atritando umas às outras, atritando, e vão caminhando. Aí você chega lá na foz do Rio São Francisco, se não me engano, no estado do Alagoas com Paraíba, se não me trai a memória, quando deságua lá no rio, lá no mar, lá no Oceano Atlântico, ali em Pirapora, lá em cima, já lá no estado de Alagoas, por exemplo, de Pernambuco também, né, acho que o Rio São Francisco passa ali, as pedras que lá no passado eram pontiagudas, elas já são redondinhas, né, elas já são todas buriladas. Por quê? Elas vão atritando. Se atritando. Assim também é o espírito. Nós, nas nossas inúmeras experiências, nós vamos nos atritando exatamente com os diferentes, com os opostos, que pensam diferente de nós, que estão dentro de uma outra coletividade, que tem uma outra etnia, que tem outros pontos de vistas, né? E assim a humanidade caminha. É lógico que quanto mais evoluímos, menos atritos nós vamos ter. Por quê? Porque há um processo de educação generalizado. E quando eu falo de educação, não é no sentido literal, no sentido das letras, das palavras, simplesmente. Eu estou falando da educação do espírito. O espírito educado é o espírito mais sereno, mais equilibrado, mais ponderado, né? É nesse sentido que eu falo. Pois bem, então, a lição do Emmanuel chama-se No Solo do Espírito, nessa plataforma do Espírito, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje na Terra. Por isso fomos trazidos aqui, nessa plataforma física, né, para lidar com os nossos semelhantes, não só aqui, mas também nos planos espirituais, porque essa proposta de evolução, ela não só se dá no plano físico, não. Os planos espirituais que nós vamos alternar e alternamos entre uma e outra experiência reencarnatória, não pensem vocês que nesses planos não há atrito e não há evolução. Muito pelo contrário, há até muito mais do que aqui. Nos planos espirituais, as pessoas, os espíritos trabalham, e trabalham muito. Quanto mais gabaritado, quanto mais qualidades tem o espírito, maior são os desafios que ele tem pela frente. No acolhimento aos desencarnados que chegam em desequilíbrio, né? Nas inserções que fazem ao plano físico para assistir aqueles que estão em desequilíbrio, em sofrimento, né? Na assistência espiritual daqueles que querem trabalhar no bem, no consolo daqueles que sofrem com as atitudes do mal, enfim. O plano espiritual e o plano físico, eles são permanentemente interligados. Apesar de estarmos em dimensões diferentes, há uma interação permanente entre esses planos, principalmente entre os planos mais próximos da Terra. E os espíritos mais gabaritados, aqueles que aqui na Terra tiveram momentos de educação mais proveitosos, indo para o mundo espiritual, lá, naturalmente,
eles são muito mais úteis, né, na assistência daqueles que estão aqui e que estão do lado de lá também. Então, no solo do espírito é isso. E o espírito? Né? O que é o espírito? Ora, a ideia de espírito é muito antiga. A ideia do espírito, ela vem dos primeiros tempos do homem na Terra, né? A ideia de alma, de espírito. Por quê? Porque essa é uma ideia inata. O homem já nasce, de certa forma, com essa ideia. Além da cultura e da educação, né, historicamente desenvolvida em várias frentes religiosas e filosóficas, desde o Oriente ao Ocidente, e principalmente da Grécia, né, que desenvolveu-se muito no campo da filosofia, a ideia de espírito, ela é muito antiga. Ela é tão antiga quanto o próprio homem, quando o homem já começa a desenvolver o senso da moral e da razão. Então ele já começa a pensar, poxa, tem uma alma, tem um espírito, né? As primeiras religiões caminharam dentro desse desenvolvimento, dessa perspectiva. A ciência ainda nega a existência de uma alma, de um espírito, porque, naturalmente, a ciência ela tem uma vertente empírica, experimental, da observação, das comprovações, está certo, está no caminho dela, e como o espírito é algo ainda que você não consegue dimensionar e quantificar, mensurar, qualificar, né, e registrar, a ciência prefere dizer que ela não existe, né? A ciência, quando eu falo, essa maioria da ciência acadêmica, né? E a gente entende isso com muita naturalidade. Porém, as filosofias, as religiões, todas elas, principalmente as religiões, creem, né, numa ideia de um corpo, e um corpo físico e de um espírito. As filosofias nem tanto, né? Quer dizer, tem vertentes, teorias, momentos filosóficos, frentes filosóficas, como os materialistas, por exemplo, os niilistas, né, que negam, os ateístas que negam a existência de uma alma, de um espírito, mas assim também se faz a construção do pensamento, né, com momentos, com teorias, com ideias, mesmo que momentos sejam divergentes e conflitantes. Alguns filósofos, principalmente os gregos, você pega lá os pitagóricos, né, os tomistas, você pega os helenistas, você pega os pré-socráticos, os socráticos, principalmente Platão, aí você vai entender que eles trabalham com essa perspectiva, né, de uma existência de uma alma e de um espírito, de um mundo das ideias, de um mundo físico. Agora, em outros momentos, outros filósofos discordaram dessa ideia, mas é assim mesmo que caminha a filosofia, entre ideias, né, teses, antíteses, né, ou antiteses e sínteses, né? É assim que constrói o pensamento, através dos debates, das discussões e dos conflitos do campo de vista da racionalidade. Pois bem, então o espírito, dentro da concepção espírita, ele é um ser, né, que ele sobrevive ao corpo, sobrevive à experiência do corpo. Esse espírito, ele se manifesta através de uma estrutura que nós chamamos de corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele se acopla à estrutura física quando encarnado. Quando desencarnado, esse corpo espiritual, ele sobrevive, né, e ele dá forma ao espírito, e o espírito continua no mundo espiritual as suas propostas e suas experiências. Muito se confunde espírito com alma, né? E, na verdade, semanticamente falando, não existe diferença mesmo. Alma e espírito, para a grande maioria, né, para o senso comum, é a mesma coisa. O espiritismo, Allan Kardec, para efeito de estudos didáticos, ele separou isso, dizendo que a alma para o espiritismo é o espírito quando está encarnado. Quando a gente vai estudar o espiritismo, a teoria espírita, né, aí toda vez que você vê a palavra alma, para nós espíritas, entende-se que está falando do espírito quando está encarnado. E o espírito, quando está desencarnado, ele chama de espírito mesmo, simplesmente, né? Mas para o senso comum, de uma forma geral, o conceito de alma e o conceito de espírito é a mesma coisa, né? É um ser, é a matriz espiritual, né? É a essência do homem, é a essência da mulher, é a essência do ser. Por exemplo, quem está falando aqui para vocês não é simplesmente o meu corpo, o meu cérebro, a minha
as minhas concepções cognitivas, as minhas sinapses, todo, né? Não simplesmente isso, mas é o meu espírito que quer comunicar com vocês, usando toda essa estrutura física que foi, né, favorecida, que foi oportunizada para mim quando encarnado. Então, o corpo morrendo, o espírito continua pensando, continua agindo, continua com a sua mente, continua com os seus pensamentos, continua com a sua cultura, continua com a sua plataforma, continua com o seu solo, né? Então, por isso que nos diferenciamos tanto em termos de personalidade, porque quando a gente deixa essa experiência, o espírito carrega consigo, né, no seu inconsciente, no seu plano mental, né, no seu campo mental, que nós chamamos de corpo mental, todas as nossas experiências, boas e ruins, tanto dessa vida atual, quanto de outras tantas que nós já tivemos. Pois bem, então vamos entrar do texto propriamente dito, né, aonde então, como eu já disse, o Emmanuel, ele vai lá nessa lição de Jesus, quando ele fala sobre a parábola do semeador. E aqui então, nesse versículo 8, diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, o que caiu em boa terra? A semente. E o que é a semente? O que representa a semente, né? O que é isso, né? Que a semente que foi essa que foi julgada pelo semeador, né? Trazendo isso para o nosso conceito literal. É a educação, são os ensinamentos bons, né? Quando eu falo de educação, porque a educação a gente entende que são ensinamentos passados de uns para os outros, mas ensinamentos que são bons, né? Você pode educar um homem a ser mau, mas não é o princípio literal da palavra. Quando você entende educação, né, que vem de ex-ducare, quer dizer, tirar de dentro para fora, é aquilo que foi plantado no seu solo. Foi uma semente que foi um dia colocado dentro de você. O conceito dos gregos de educação, o ex-ducare, tirar de dentro para fora, e o Sócrates usava isso muito bem, né? Quando ele trabalhava a tal da maêutica, né? Ele dizia que ele trabalhava a ironia e a maêutica, eram dois processos que ele comumente trabalhava nos seus diálogos. E ele era genial, né? A ironia ele sempre levava pelo campo irônico dos comentários e dos diálogos. A maêutica, a palavra maêutica vem de maêutico, que era parteira ou parteiro em grego. A mãe do Sócrates, ela fazia parto, ela era uma parteira. Então, ele dizia que fazia no outro, apesar da sua soberba, né, intelectual, mas ele tinha motivo para tê-la, era tirar dentro do outro aquilo que ele já acreditava que o outro já tinha. Então, os diálogos do Sócrates eram muito assim. Ele ia conversando com o seu interlocutor, trazendo para fora, né, aquilo que ele já dizia que o homem já tinha. Ele só induzia o processo. Então, ex-ducare é tirar de dentro para fora. Mas o que você tira de dentro para fora? Aquilo que você tem. Se você não tem a semente plantada lá dentro, não tem como você tirar de dentro do seu solo. Um solo pobre, um solo que não foi fertilizado, que não foi trabalhado, arenoso, pedregoso, dificilmente você vai conseguir plantar semente boa. Por quê? Porque ele ainda não está preparado. Então, primeiro tem que trabalhar o solo. Para trabalhar o solo, para plantar a semente, para depois você tirar a colheita da coisa boa. Então, a educação é nesse sentido, tirar de dentro para fora, mas aquilo que já foi um dia colocado. Então, os processos educacionais que vêm de diversas situações, né, desde a nossa infância, dos nossos pais, do meio cultural e social onde vivemos, da escola, né, do centro espírita, da igreja católica, da igreja evangélica, ou então da própria vida, propriamente dita, né? Enfim, aonde o homem está, a educação é uma construção de saberes que o homem vem trazendo ao longo de suas experiências. E nós, como espíritos, que já passamos por várias experiências reencarnatórias, assim acreditamos como espíritas, né? Não somos os donos da verdade, naturalmente, é aquilo que nós cremos. Porém,
para mim faz todo sentido. O espírito ele vai construindo ao longo dessas suas jornadas, nas suas várias experiências, a construção do seu solo, o enriquecimento do seu solo. E ele vai recebendo ao longo dessas experiências as suas sementes. Então, essa semente que foi colocada, que diz aqui, né, e outra caiu em terra boa, e tal, essa que caiu na terra boa era a semente é a educação. E a educação, quem são os semeadores? Os semeadores, normalmente, são espíritos mais bondosos e mais elevados. São os profetas da escola religiosa tradicional, os profetas judaicos, os profetas árabes, os profetas Confúcio, né, e tantas outras religiões, os santos católicos, né, alguns, porque nem todos eram santos, né, mas muitos eram, espíritos outros, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, né, muitas pessoas boas, que passaram e passam pelos nossos meios, são espíritos mais evoluídos, que já galgaram processos de desenvolvimento, que já fertilizaram o seu solo e que já fizeram prosperar essa semente da educação que foi plantada dentro do coração deles. E o maior de todos os semeadores, dentro da nossa concepção religiosa cristã, também não vou rogar para nós o título de verdade, mas é o que nós acreditamos, foi o Cristo. O maior de todos os professores, de todos os mestres na nossa concepção espírita e também de outras religiões, as religiões cristãs, foi o Cristo. Ele foi o maior de todos os semeadores. E quando eu digo maior, não é num sentido da soberba da palavra, estou falando maior no sentido da espiritualidade. O espírito de um nível crístico, que veio em dado momento e também veio intuindo outros desses profetas antigos que eu falei em momentos históricos diferentes, intuindo-os, e eram missionários do Cristo, trazendo a proposta da educação religiosa. Então, tem uma certa passagem que Jesus, questionado pelos judeus, ele diz que ele não veio destruir a lei dos profetas, mas ele veio fazer cumpri-la. Então, ele não veio contestar aquilo que foi ensinado, pelo contrário, ele veio tentar cumprir aquilo que foi ensinado. E ele perguntado qual é a maior dos mandamentos, ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei de todos os profetas, toda a lei de todos os profetas. Então, se nós podemos sintetizar a essência da semente do amor, a essência da semente que foi plantada no coração dos homens, é a perspectiva do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas não é só amar da boca para fora, esse amar é de vivenciar, é de se relacionar. E como você aprende a amar? É aprendendo a se relacionar, é aprendendo a fertilizar o seu solo, porque se nós não fertilizarmos o nosso solo, a semente da educação que cair no nosso coração, ela vai morrer, porque o nosso solo vai estar seco, ele vai estar morto, com uma semente boa, num solo morto, sem preparo, sem nutrientes, sem cuidados, ela vai morrer. Não adianta a semente ser boa, sendo que o solo está infértil. A semente da educação espiritual, que foi trazida não só por religiosos, foi trazida também por cientistas, foi trazida também por filósofos, por grandes homens e por grandes mulheres, que em momentos outros, trouxeram a educação, e não só educação do ponto de vista do intelecto, das grandes teorias filosóficas ou científicas, mas principalmente comportamentais. O Cristo, além de ensinar de uma forma simples e didática, ele vivenciava os seus ensinamentos. Por isso que ele é um grande referencial. E os grandes mestres, eles vivenciam aquilo que pregam. Os outros nem tanto. Eu, por exemplo, estou aqui ensinando, mas eu estou mais na cadeira do aprendizado.
né? Agora, os grandes ensinamentos dos grandes mestres, eles vivenciam aquilo que ensinam. E vivenciam e ensinam como? Através do comportamento. Então, os grandes homens, as grandes mulheres, que fizeram com que a humanidade se desenvolvesse no aspecto comportamental, no aspecto religioso, espiritual e também tecnológico, são espíritos altamente desenvolvidos, com campo fértil já bem desenvolvido, com a semente já bem fertilizada. E nós que caminhamos atrás, numa posição de retaguarda, de espíritos ainda, que estamos tentando trilhar um caminho do bem, estamos trabalhando o nosso solo, né, entre trancos e barrancos. Né, como dizia meu amigo Mário aqui, né, Mário? Acabamos de brincar, né? Eu perguntei para ele, como é que você está? Caminhando entre trancos e barrancos, né? E é verdade. Por quê? Porque somos espíritos ainda cabeças duras, né? Nós ainda estamos com o nosso solo ainda está meio duro. A gente precisa trabalhar melhor. E como é que se trabalha esse solo? Como é que você fertiliza o nosso solo? Trabalhando no bem, disciplinando as nossas atitudes, buscando fazer o que é certo do que é errado, porque nós já temos a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. A grande maioria de nós temos essa capacidade, já temos inteligência suficiente para discernir o que é certo e o que é errado. Agora é o esforço do lavrador, é o esforço daquele que vai arar a terra, e esse esforço é nosso. O semeador semeia, mas a terra tem que ser trabalhada pelo dono da terra. E o dono da terra somos nós. A semente é ofertada para nós. A semente chega até nós. Ela foi doada para nós, né, de graça. Mas se eu não trabalhar o meu terreno, se eu for aquele lavrador, aquele dono de terra preguiçoso, que recebeu a semente lá do Ministério da Agricultura, seja de onde for, né? Se ele receber a semente boa e chegar na sua terra e jogar a semente de qualquer jeito, porque ele é preguiçoso, elas vão morrer, elas não vão fecundar e não vão multiplicar. Então é preciso ter uma contrapartida, é preciso que nós aremos a terra. É preciso pegar a charrua, né, como diz no Evangelho, e arar a terra, preparar a terra, fertilizar a terra para receber a boa semente. Aí sim, depois de receber a boa semente, ainda tem o trato, né? Ainda tem a observância, ainda tem o orai e vigiai, tem que deixar, de tempos em tempos, você tem que aguar aquela terra, você tem que fertilizar de novo, você tem que capinar para que as ervas daninhas, né, não comprometam a cultura, o desenvolvimento da planta. Então, é um processo permanente. Não há, dentro da perspectiva de evolução do espírito, dentro da perspectiva espírita, ociosidade. A ociosidade, ela é inimiga da evolução, ela é inimiga do progresso. Então, em momento nenhum, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar ociosos, esperando que as coisas vão acontecer, o passe de mágica. É preciso, em contrapartida, nos esforçarmos, fazer a nossa parte de saber trabalhar no bem. E todos nós sabemos, como eu já disse, distinguir o que é o mal do bem. Pois bem, vamos à lição, que o nosso tempo já andou bastante. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembramos de que o campo da vida é assim como a terra comum. É o que eu disse, o campo da vida é assim como a terra comum. Aqui nessa lição ele faz um comparativo entre o campo da nossa vida e a terra que vem dos alimentos que nós nos alimentamos. Ele faz um comparativo. Nele, no campo da vida, encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Na terra, ao contrário do plano espiritual, né, porque os planos espirituais, Mário, eles são distinguidos, né, eles são separados por momentos evolutivos. As cidades espirituais, elas têm graduações onde os espíritos se encaixam de acordo com a sua condição evolutiva.
É lógico que há também uma interatividade entre eles. Mas aqui no campo da terra, nós estamos todos juntos e misturados. Aqui temos espíritos de todos os matizes, né, Mário? Temos espíritos primitivos, né? Essas pessoas que chocam a gente com violências diárias. Nossa, você viu lá no que aconteceu lá em São Paulo, o que aconteceu lá no Recife, o que aconteceu lá em Fortaleza, aconteceu em Belo Horizonte. O sujeito matou, estuprou, matou a mãe, papapá. Isso a gente vê todo momento e a gente se choca com isso. Ainda bem, né? Mas são espíritos altamente primitivos, que ainda não desenvolveram a capacidade de distinguir o bem do mal. São espíritos brutos, né? Realmente primários, e alguns são maus. Mas mal aqui no conceito de distante do conhecimento, né? Não é mal exatamente porque foi criado mal, é porque ainda não tem educação. Não foi, o solo deles é um solo arenoso, pedregoso, né? Então, aqui na Terra, nós estamos relacionando com todos os tipos de espíritos. Nós encontramos homens calhaus. O que é homens calhaus? Eu também não sabia. Calhau é pedra, pedregulhos, né? O Emmanuel é assim, essa literatura lá da década de 50, 40, 50, 60, e como ele gastava muito no português, ele usava um português muito clássico, né? O que é muito bom, porque a gente não deve perder isso, a capacidade de valorizar a nossa belíssima língua portuguesa, né? E o que as pessoas estão fazendo hoje é vulgarizando a nossa língua, e eu discordo totalmente disso, mas enfim, é só uma opinião, né? Homens calhaus são homens pedras, é o que eu acabei de dizer. Homens maus, ignorantes. Gente, quando eu falo homem aqui, é no termo genérico, né? Porque hoje tem a questão de gênero, né? Gênero masculino, gênero feminino, aliás, sempre teve, né? Para mim, são sexo masculino e feminino. XX e XY, né? São duas combinações cromossômicas. Mas quando a gente fala em homens aqui, naturalmente, é no sentido generalizado da palavra, homens e mulheres. Então, homens pedras, homens espinheiros. Tem pessoas espinheiras, né, que você não pode nem tocar, que você machuca. São pessoas já armadas, cheias de defesas, né, irritadas, revoltadas. Né? Homens milhafres. O que é milhafres? Tive que pesquisar também. Milhafre é um gavião do velho mundo. Conhecia essa palavra, Mário? Conhecia? Eu não conhecia, não. Milhafres, homens milhafres, são gaviões do velho mundo, né? São aves de rapinas. Então, são aqueles homens que só olham para dentro de si, né? Eles ficam esperando a oportunidade de atacar a sua presa, ficam na surdina. E dentro do nosso ciclo, né, de convivência social, temos criaturas desse jeito, sim. Criaturas com solo muito árido, muito pedregoso, e que muitas vezes agem como esses gaviões, como essas aves de rapinas. Por isso nós devemos ter muito cuidado nos nossos relacionamentos, né? Hoje é muito comum as pessoas se relacionarem na internet, né? E muitas vezes crianças, jovens, e se envolvem com pessoas que colocam ali um avatar, colocam uma carinha bonitinha, né? E parecem ser pessoas muito boas, mas muitas vezes existem grandes armadilhas por trás de tudo isso. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado principalmente com os nossos filhos, né? Porque existem gaviões, né, por todos os lados, né? São espíritos, naturalmente, espíritos que ainda não desenvolveram o seu campo da fertilidade. Homens parasitas, como parasitas mesmo, né, no reino animal, são homens e mulheres que vivem apenas do esforço do outro, né, que ficam sugando o sangue dos outros, né, que ficam sugando as energias de outras pessoas, são verdadeiros parasitas. Homens charcos, né, charcos nós sabemos o que é, né, são aqueles terrenos, aqueles lamaçais, aqueles terrenos molhados, né. Homens furnas, furnas são aqueles lugares, né, que entram para dentro da terra, aquelas crateras, homens que vivem dentro das sombras, né, que vivem dentro do seu próprio mundo, que vivem com revolta, que vivem com depressão, que vivem com tristezas, angústias. Homens superfícies, né,
Homens e mulheres superfícies que vivem apenas na superfície da exterioridade, né? Que vivem nos rótulos, né? Que não têm conteúdo, que se preocupam muito mais com aquilo que vestem, com aquilo que dizem ser, né? Principalmente no campo religioso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, quando a gente assume essa postura. Eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, e fico muito mais preocupado com isso do que com a essência daquele ensinamento. Então, são as pessoas superfícies, né? Homens obstáculos. Tem pessoas que estão na nossa vida que são verdadeiros obstáculos, né? Que eles criam muito mais dificuldades, e são os nossos desafios. Como nós já dissemos anteriormente aqui, são aqueles homens que são os que nos levam e nos promovem o nosso desenvolvimento, porque eles são obstáculos, e os obstáculos ruins têm que ser desviados. Homens palhas, homens servedouros, né, que são redemoinhos, são aqueles que nos puxam para dentro do buraco, que puxam nos jogam para baixo, né? Que nos desviam dos propósitos do desenvolvimento, da evolução que nós nos propomos. Homens erosões, que é mais ou menos o mesmo conceito, e homens abismos, que também têm o mesmo conceito. Então, reparem vocês que nessa dinâmica das nossas vidas, nós vamos encontrar com criaturas de todos os matizes, de todos os perfis, de todas as categorias, e isso que é bonito na evolução. Então, o conceito de igualdade é aquilo que eu falei com vocês. Somos todos iguais diante das leis do Criador, diante das oportunidades que Deus nos deu a todos, mas somos todos diferentes, porque o campo da fertilidade, o campo da vida, é construído por nós mesmos. E dentro desse campo da vida, nós vamos estar em vários momentos com as adversidades. Olha o homem do campo, olha a terra, que é o exemplo comparativo do Emmanuel hoje. A terra você tem seca, nós estamos tendo agora um período de seca e de estiagem, depois nós temos queimadas, depois nós temos tempestades. Ontem aqui na nossa cidade caiu uma tempestade que fez muitos estragos, né? Então, no campo da vida é muito bem comparado com o campo das plantações, que o Emmanuel faz o comparativo, porque os terrenos são semelhantes. Nós temos o campo que é lavrado por nós e as sementes que são colocadas nele. E as sementes só vão prosperar à medida que o campo estiver fortalecido, estiver preparado. E mesmo assim, estando preparado esse campo, Mário, nós vamos estar em permanente contato com as adversidades, com a seca, né, com a queimada, com as tempestades, e assim são as nossas vidas. Não queiram esperar nessa vida tranquilidade plena. Não queiram. Como dizia Jesus, a felicidade não é desse mundo. Esse mundo é um mundo que vamos permanentemente estar em contato com os desafios, porque são os desafios, são esses diversos tipos de homens, espinheiros, calhaus, parasitas, charcos, furnas, superfícies, soverdouros, erosões, que nós vamos estar em constante e permanente contato. E para encerrar, o Emmanuel diz assim: mas surpreendemos também com alegria em contato com homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes, servindo inclusive como exemplo para eles. Porque se por um outro lado nós temos essa quantidade de pessoas que dificultam a nossa jornada, naturalmente também nós temos aqueles que facilitam, né, Mário? Porque senão a gente não ia conseguir caminhar. Só desafio, só praga, só coisas ruins? Não. Nós temos aquele agrônomo que vai dar assistência, nós temos aquelas pessoas que vão ajudar-nos, né, no preparo da terra, nós vamos ter a bondade da espiritualidade, né, das leis de Deus, que vão mandar no momento certo as chuvas que precisamos. Então, nós temos as dificuldades, mas nós também temos os favorecimentos. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, da facilidade,
da educação e da percepção. Então, vamos olhar em volta de nós, vamos refletir, vamos meditar e vamos entender qual é o desenho que está na nossa volta e qual é o caminho que eu tenho que seguir para que a semente que está caindo do meu solo possa prosperar. Aí é uma questão de inteligência, saber qual é o melhor caminho que eu vou trilhar, qual é o dia ou melhor momento que eu vou semear a semente, qual é o melhor dia, a melhor lua, o melhor campo que eu vou plantar e o melhor campo que eu vou colher. Então, a gente tem que ter essa capacidade de observar e de entender isso. E, finalmente, por nossa atitude perante aos outros. É importante também isso. Reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos preparando dentro de nós. Então, a lição não poderia ser mais objetiva, não poderia ser mais clara. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês mais uma vez. Espero que essa lição, assim como todas as outras que já foram colocadas aqui, possam também contribuir para que vocês possam fazer uma plantação de qualidade e colher frutos de qualidade. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho e atenção.